está na altura, senhores e senhoras, de confessar uma coisa. Se calhar algumas pessoas poderão até pensar, olhando para mim, que eu sou uma engenheira aeronáutica nos meus tempos livres. Mas a verdade é que não percebo assim tanto do setor da aviação, a não ser se considerarmos e bem o conhecimento através da ótica do utilizador. Isso sim, fazer check-in, pôr a etiqueta, a identificar a grande bagagem, não levar moedas nos bolsos para não apitar no detector de metais, coisas assim deste género. Quando li o nome da próxima conferência, pensei que estivessem realmente a brincar ao jogo das siglas. Isto porquê? Porque nós vamos falar do futuro do NDT nas atividades MRO. Para vocês que são da área, parece-vos bem, não é? E um bom tema, claro que é. Pergunto-me se terá alguma coisa a ver com a adoção de materiais compósitos que levou a novas técnicas de Non-Destructive Testing com o objetivo de reduzir ao máximo os custos de manutenção, reparo e inspeção. Só a mesma maneira de nós sabermos isto é ficarem atentos ao próximo painel, que será moderado pelo responsável de cátedra da Universidade de Évora, José Manuel Lourenço, a quem dou as boas-vindas aqui neste palco mágico. Vai ver que vai gostar muito de estar aqui. Obrigado. Boa conversa. Obrigado. Eu chamo então agora para me acompanhar o professor Mário Vaz. Chamo o engenheiro Hugo Carrasqueira. Está em online o engenheiro José Ferreira e chamo o nosso colega engenheiro Sérgio Nascimento. Vamos então sentar. Ora, boa tarde a todos. Vamos então, como disse a nossa apresentadora Catarina Furtado, que tentou entrar pelo domínio da engenharia, naturalmente, e nós apreciamos isso. Vamos então, durante alguns minutos, falar sobre ensaios não destrutivos e, em particular, vamos falar sobre ensaios não destrutivos numa ótica de entidades que fazem revisão geral e intervenção de manutenção em aeronaves. Antes, gostaria de agradecer, naturalmente, aos meus colegas de tribuna e dar conta que este tema dos ensaios não destrutivos é, no fundo, um tema nunca acabado. Eu farei uma pequenina introdução, completando aquilo que já ouvimos. O primeiro nível de ensaio não destrutivo que nós conhecemos é o visual, portanto é o olhar para as coisas. Esse é o primeiro nível de ensaio não destrutivo. Eu penso que nós todos, se pudermos dar um cunho entre profissional e didático, vai seguramente facilitar a mensagem que cada um de nós gostaria de passar. Este painel que aqui está tem uma tripla organização. Tem entidades do sistema científico e educacional português, tem entidades do sistema de qualidade, onde se inclui o ISQ, que é seguramente a entidade de referência que existe em Portugal em matéria do sistema de qualidade, e depois temos duas outras entidades relacionadas com a manutenção de aeronaves. Uma é a TAP, subejamente conhecida, TAP, neste caso, TAP Manutenção e Engenharia, e depois uma entidade que, no fundo, tem, podemos dizer hoje, numa linguagem mais moderna, uma atividade híbrida que se reparte entre a aviação civil e a aviação militar. E nada mais se deverá dizer agora. Eu, da minha parte, vou então passar, digamos, aos meus colegas de painel e vou lançar algumas questões, e essas questões, se puder ter algum nível de discussão, tanto melhor, se não, cada um dará a sua opinião. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é para o professor Mário Vaz e tem a ver com a visão que se pode ter em termos de ensino superior, como é que o ensino superior pode contribuir para a formação dos ensaios não destrutivos, bem sabendo nós que, na maior parte dos casos, os ensaios não destrutivos são conduzidos por técnicos. Portanto, o técnico é, na maior parte, quando se diz técnico, estamos a falar de pessoas que no sistema de qualificação nacional é ou nível 4 ou nível 5. Portanto, esta era a primeira questão para arrancarmos. Boa tarde a todos. Parabéns pelo evento, muito obrigado pelo convite. A minha resposta é definitivamente sim. A Academia tem como função desenvolver novas técnicas
novas metodologias de ensaio, apoiar inclusivamente o desenvolvimento de novas ferramentas de projeto e de inspeção, no caso em concreto, e no caso da aeronáutica, a aeronáutica vive essencialmente a conjugação de dois desafios: produzir máquinas que sejam eficientes e, em simultaneamente, que sejam seguras. Ora, ao fazer isso, vai usar novos materiais, vai usar novas estruturas, novas técnicas de projeto, e a Academia estará pronta para ajudar não só a desenvolver novas ferramentas que permitam inspecionar esses materiais, permitam detectar danos de acordo com a tipologia que seja tida como crítica, uma vez que procuramos o dano crítico, e dessa forma ajudar a desenvolver novas ferramentas. Eu posso citar aqui o caso do INEGI, que há 30 anos colaborou no desenvolvimento da xirografia, que hoje é uma técnica aceite para fazer inspeção de materiais compósitos. Portanto, atualmente, e até fruto da crise que estamos a viver, há necessidade de evoluir produtos, há necessidade de novas soluções, e seguramente estas soluções trarão novos desafios em termos de inspeção não destrutiva, e a Academia terá os meios e os conhecimentos para ajudar a comunidade de inspeção não destrutiva a desenvolver novas metodologias. De facto, eu deveria ter direcionado a questão para a dupla natureza que a universidade tem, que é a formação e a investigação. E é pela investigação que se chega, de facto, às técnicas de ensaios não destrutivos. Aliás, uma das questões que eu penso que é útil, de certa forma, discutir é como é que as empresas, e portanto isto é mais a pergunta para a TAP e para a OGMA, não é? Como é que as empresas veem, não propriamente a necessidade de formação, porque as pessoas têm que ter para serem qualificadas para poder exercer a atividade de inspeção não destrutiva, mas como é que as empresas, neste caso estas duas empresas nacionais que são as referenciais, não é? Veem a necessidade de formação para além da formação que está associada à qualificação e à investigação, como o professor Mário Vaz referiu. Boa tarde. Na questão da manutenção nos aviões, a incorporação dos ensaios não destrutivos, nós estamos muito balizados por aquilo que os fabricantes normalmente referem nos manuais para inspeção. Contudo, existe sempre espaço para as próprias empresas proporem alternativas em termos de inspeção ao que estão nos manuais. Os próprios manuais referem isso. Quando as empresas se deparam com situações em que a incorporação de um novo método ou a modificação de um método que possa ser ajustado ao tipo, ao produto ou à aeronave, e isso traz benefícios para a empresa em termos de tempo de inspeção, de paragem dos aviões, é sempre uma oportunidade para o desenvolvimento desses novos métodos de inspeção, ou novas técnicas, ou desenvolvimento mesmo de novos equipamentos. No passado nós já colaborámos em projetos de investigação onde estabelecemos os requisitos para determinadas inspeções, nomeadamente em compósitos. Há determinadas características que são propícias a que se desenvolvam métodos novos, ou se inove nos métodos que existem, com equipamentos novos, com metodologias de acesso, com a aquisição de dados. E a questão que se coloca aqui às vezes é o custo desse desenvolvimento, porque há um custo associado ao desenvolvimento, há um custo associado a que esse novo método, essa nova metodologia de ensaio seja aprovado pelo fabricante. Temos que sempre voltar ao fabricante e o fabricante terá que sempre analisar o método. Agora, a minha experiência diz-me que, até pela experiência que eu vi noutros operadores com maior dimensão, em que, por exemplo, este ensaio num avião tinha este custo, se eu desenvolver um ensaio para 200 aviões, este é o custo. Fazendo esse cálculo e essa análise, a investigação tem um papel determinante, porque, digamos que os operadores, nomeadamente a TAP, não têm essa capacidade de investigação, e o tecido de investigação estará, nomeadamente, nas universidades, porque tem essa capacidade. Portanto, eu vejo com bons olhos a colaboração entre as universidades, nomeadamente na parte da investigação, e os operadores. Muitas vezes a questão está em sabermos as características do material que nós vamos inspecionar, porque os operadores muitas vezes não nos divulgam essas informações. Isso é um ponto essencial
para quando fazemos um ensaio percebermos o limiar, isto é, o que é que nós queremos identificar e como é que queremos caracterizar o material. Mas a experiência que nós temos tido com a investigação foi bastante útil, nomeadamente, como eu digo, já colaboramos com o ISQ nessa vertente e os resultados da investigação foram muito bons, foram mesmo muito bons. Eu já agora passava a palavra ao nosso colega da OGMA para fazer o seu comentário. Também concordo, muito boa tarde. Mesmo que haja a formação de acordo com as normas próprias de certificação pessoal na aeronáutica, estou a falar da norma europeia e norma americana, eu vejo que uma especialização na universidade possa complementar as necessidades no desenvolvimento e investigação. Portanto, existe depois espaço para a engenharia, nomeadamente quando uma empresa desenvolve projeto, ou no caso de uma DOA, ou então quando se colabora com uma empresa que faz projeto, necessita dessa especialidade em ensaios não destrutivos. Penso que sim, que haja muito espaço para essa formação no ensino superior. De qualquer das maneiras, como eu disse no início, nós devíamos dar também um cunho didático a esta nossa conversa e, se do mesmo modo a visão é o primeiro nível de inspeção não destrutiva, todos nós no nosso dia-a-dia conhecemos métodos de inspeção não destrutiva, designadamente na saúde, em que temos os raios-x, não é verdade? Que é também não destrutivo, se for bem aplicado, e o famoso ultrassons para ver as crianças, não é? Para ver as crianças. Portanto, no fundo, já a sociedade civil utiliza desde há muito tempo ensaios não destrutivos e, portanto, a aeronáutica o que faz é aproveitar. De qualquer das maneiras, há uma questão de fundo aqui que eu gostaria de colocar, é se, malgrado o facto dos centros de manutenção, falando nos centros de manutenção, estarem, digamos, veiculados, dependentes daquilo que o fabricante da aeronave prevê, e tem que ser assim, não é? Porque não se podem utilizar métodos de inspeção diferentes do que se tem que fazer, não é? Se veem que há perspectivas de evolução. Isto é, na prática, a questão é esta. As empresas utilizam esses métodos, não é? E fruto daquilo que antecipam que venham a ser as próximas aeronaves, não é? A prazo de 10, 15 anos. Se por aí, quer do lado civil, quer do lado militar, não é? E a OGMA tem essa habilidade para poder responder aos dois lados, se antecipam que vai haver evolução, ou seja, e até do ponto de vista, digamos, daquilo que o professor Mário Vaz há bocado comentou, se prevê efetivamente uma evolução ou estamos em zonas que os métodos que temos são os métodos que temos, vamos continuar a utilizá-los nos próximos 10 ou 15 anos e não antecipamos perante aquilo que é conhecido, não é? A panóplia, o menu de ensaios não destrutivos, se antecipam alguma evolução. Nós utilizadores que faz a manutenção das aeronaves, estamos muito limitados aos dados técnicos dos manuais dos grandes fabricantes. Pela experiência que eu tenho, nós podemos propor métodos alternativos ao fabricante, mas depende sempre da aceitação do fabricante, podermos usar esses métodos alternativos. Já tem havido alguns casos em que nos manuais vêm determinadas técnicas e que nós temos outro equipamento ou outros procedimentos e propomos. E na maioria dos casos são aceitos. Mas estamos muito limitados aos requisitos da regulamentação aeronáutica no seguimento dos dados técnicos dos grandes fabricantes. Mas o facto, já agora uma questão, mas o facto da OGMA ter como acionista a Embraer e alguns dos produtos que a OGMA aborda, não facilitará esse diálogo junto à Embraer? Portanto, não será mais fácil à OGMA que à TAP, por causa dessa ligação quase umbilical, no fundo à casa-mãe, não é? Que é produtora de aeronaves, não é? É projetista de aeronaves. Não será mais fácil então à OGMA, digamos, reclamar um novo método, sem prejuízo por seguir os procedimentos que têm que ser seguidos, não é?
Sim, não tem havido muitos casos dessa natureza, mas sempre que houver necessidade ou questões sobre a aplicação dos ensaios não destrutivos, eu tenho um contacto muito próximo do especialista da Embraer e qualquer altura nós comunicamos e falamos sobre as nossas dificuldades. Mas não tem havido assim casos de mudanças muito radicais dos métodos de ensaio. Normalmente o que é preconizado pela Embraer, pronto, não há grande problema em aplicar na OCMA. Não querem? Se me permite, o que eu ia dizer é o seguinte: eu acho que a universidade tem as ferramentas e tem as ferramentas de dois níveis. Hoje em dia há muitas faculdades que têm associados institutos de interface. E esses institutos de interface têm como competências associar-se às empresas e ajudar empresas a resolver os desafios do dia-a-dia, nomeadamente na inspeção não destrutiva, se for o caso. E deixar para a faculdade, que está normalmente associada, a parte da investigação fundamental. E isto permite não só complementar a formação dos técnicos que vão fazer NDT com formação de base na área dos materiais, que eu acho que poderá ajudar depois na sua vida, na área das estruturas, inclusive, e depois dotá-lo dos conhecimentos básicos que lhe permitam utilizar essas ferramentas de forma mais, não direi inteligente, mas mais versátil. E eu acho que isto deixa aqui algum espaço, e por isso eu respondi afirmativamente que a universidade pode ser chamada para estes desafios, desde que o drive sejam as empresas da aeronáutica em fase de projeto, onde se poderá ajudar a desenvolver metodologias que depois serão dadas aos técnicos de inspeção não destrutiva para aplicar na prática, normalmente de forma muito rígida, como diz o nosso colega da OGMA, quer através de ensino, e neste caso, como dizia há pouco e muito bem, formando técnicos com uma formação mais ampla e mais robusta. Portanto, no fundo, a universidade pode entrar aí a dois níveis. Boa tarde, agradeço a oportunidade de participar. O Instituto Soldadura foi fundado em 1965 e, portanto, é realmente uma entidade com muitos anos neste setor, dedica-se à inspeção, ensaios e certificação. Portanto, olha para este tema dos ensaios não destrutivos com muita maturidade, embora, como empresa tecnológica, se procure sempre manter no estado da arte do que vai acontecendo no setor. Relativamente à questão da evolução das técnicas, e pela experiência que temos com o caso particular da indústria aeronáutica, maioritariamente pela criticidade que advém de uma falha catastrófica, penso que temos que analisar o ciclo de vida do produto, desde o desenvolvimento, toda a parte de engenharia, a construção, depois a manutenção, que acontece aqui muito nas entidades como a ATAP, e depois o próprio abate. Entendemos que a parte da abordagem à solução não destrutiva para um determinado programa de manutenção de uma aeronave acontece numa fase inicial do processo. Portanto, quando estamos aqui a falar, e o Sérgio poderá corrigir, de uma OGMA, de uma TAP, já estamos numa fase mais à frente, mais de exploração, aí já não haver tanta abertura para introduzir outras metodologias de ensaios não destrutivos. Portanto, é uma coisa que acontece mais, no momento da engenharia das aeronaves. Não se trata propriamente, na minha opinião, de não termos capacidade técnica ou know-how para utilizar outras soluções. Temos bastante em Portugal. Trata-se sim do momento em que encontramos e em que nos deparamos com a situação, não é? Em que já vem praticamente formatada e definida. A partir daí é muito mais difícil, que o Sérgio e o José poderão comentar, é muito mais difícil sugerir alterações. A nível da OGMA, eu tenho a experiência de que é mais fácil implementar métodos novos no caso da fabricação das aeroestruturas. Na MRO, não tanto assim. Nas aeroestruturas, por vezes, ocorrem situações de danos, pequenos acidentes na fabricação e pedem à OGMA que implemente métodos para tentar detectar os defeitos. E aí nas aeroestruturas, sim, nós temos mais espaço.
Eu diria que o tema da fabricação fica para o próximo ano. Exatamente. E mantemos-nos do lado da manutenção. De qualquer das maneiras, a TAP, ou o representante da TAP, sei que queria dizer qualquer coisa. O que eu coisa. partilhar é realmente a experiência de novos métodos e o que é que surge de novo. Nós temos a questão dos motores, fabricantes de motores e fabricantes de avião. E também depende dos vários fabricantes de avião. Seja Boeing, seja Airbus, eles têm, e mesmo a Embraer, encaram de forma diferente esta ligação com o cliente e o feedback que vem do cliente. Como o Zé referiu muito bem, nós temos também um contacto muito direto com a Airbus e existe espaço para propor. Agora, ao contrário, isto é, inovações propostas pelos fabricantes, digamos que a radiografia digital existe já há muito tempo, não é uma inovação, e a aplicação na manutenção é residual. O phased array, que é uma coisa que já está há muito tempo, está agora a entrar com mais força para substituir ultrassons, nomeadamente por causa da questão dos dados serem mais facilmente trabalhados e analisados de forma remota, através do phased array. E agora também entrou o eddy current array, portanto, estão a entrar, mas são aplicações muito pontuais. Se eu quiser extrapolar para outras aplicações, já estou outra vez balizado pelas limitações dos manuais e isso. E então, se mudamos de Embraer para Airbus, para Boeing, é tudo mundos diferentes, padrões, equipamentos, métodos, não são transversais. É muito difícil dizer, eu tenho Boeings, Embraers e Airbus e é tudo a mesma coisa nos ensaios. Cada uma tem as suas particularidades. Mas sim, em 20 anos de NDTs, nos últimos 5, 6 anos, realmente estou a assistir mais phased array, mais eddy current array, que são métodos que existem já há muitos anos. Alguma inovação, mas muito pontual, para melhorar em determinados ensaios, que eles acham que, usando isto, retiramos a variabilidade do operador neste ensaio e introduzimos uma semi-automatização parcial daquele ensaio para eliminar, se calhar aumentar a probabilidade de detecção e diminuir a variabilidade entre todos os operadores. Acho que é mais nesse sentido que eles introduzem. Isso é uma boa deixa para a questão que eu vou colocar a seguir, que tem duas partes. Uma tem a ver com, porque o tema é a evolução dos ensaios não destrutivos, não é? É se prevêem que haja alguma evolução no sentido de processos serem cada vez mais automatizados, isto é, embora ainda dependentes da pessoa humana para analisar, mas já feitos de uma forma relativamente quase autónoma, e essa questão ligada à outra, que é se face a essa potencial evolução, não é? Decorre do conhecimento e da sensibilidade que há para estas matérias, se existirão processos que vão pura e simplesmente ser abandonados e, portanto, descontinuados. E, portanto, a pergunta é, na evolução, se uns que vão morrer e outros que vão ser cada vez mais explorados numa ótica digamos, de automação. Eu pegava no seu modelo médico de há pouco para trazer para aqui um caso que aconteceu na Universidade do Porto e que tinha a ver com a imagiologia médica, em que se pretendia desenvolver ferramentas de análise de imagem que fizessem o trabalho de forma automática. E não conseguimos, os médicos não aceitaram. E não aceitaram. Médicos não? Não aceitaram, porque achavam que há sempre casos que são críticos, casos que são inesperados e a opinião do médico é sempre fundamental. Portanto, o que é que nós conseguimos foi criar uma ferramenta de ensino que ainda hoje é usada para ensinar os imagiologistas. Portanto, no NDT eu penso exatamente a mesma coisa. Eu acho que, por muito que evoluam os sistemas, por muito que evoluam os sensores, e a evolução tem sido muito grande, principalmente com as técnicas de imagem, falava nos phased arrays, mas na área de imagem tem sido enorme também, até pela miniaturização das câmaras de vídeo, portanto, das termocâmaras, tudo isso tem tido uma evolução enorme, mas a experiência do técnico continua a ser fundamental. Mesmo que nós consigamos trazer novas técnicas mais rápidas, com capacidade de análise de dados, eventualmente assistidas por realidade virtual, realidade aumentada, usando, por exemplo, redes neuronais. Já tivemos num projeto em que se pretendia desenvolver redes neuronais para poder fazer análise de imagem e identificar defeitos. A conclusão a que chegámos sempre é que é preciso um técnico experimentado para, no final, decidir naqueles casos críticos que surgem. Portanto, eu acredito que sim, que haja uma evolução nas técnicas, até fruto da evolução tecnológica a que estamos a assistir, mas o técnico experimentado vai ser sempre fundamental. E até depende também da adaptação das normas e da regulamentação aeronáutica, porque, de acordo com as normas de certificação de pessoal, isso ainda não está bem adaptado. Tem que haver sempre a pessoa que vai avaliar
os resultados do ensaio. Mesmo que o ensaio seja, vamos lá, semi-automatizado, a parte de inspeção é focal, tem que pertencer ao ensaio. Mas eu atrevia-me a intervir e a complicar intencionalmente a discussão, porque a questão de fundo foi aquela que já aqui foi transmitida. Uma vez que estes processos são todos previamente aprovados, que é um eufemismo para dizer calibrados, naturalmente qualquer decisão baseada em automatismo, ela própria precisa de ser aprovada, não é? E, portanto, se a entidade reguladora que aprova as aeronaves e, por consequência, aprova todo o processo, não é? Que é isso que nós estamos a falar, não se sentir confiante que a análise imagiológica, digamos assim, seja do que for, é suficientemente robusta, vai pôr sempre o ser humano a ter que ser ele próprio a decidir, mesmo que a informação seja altamente detalhada e com alertas. E eu penso que é isto que à data de hoje que está em causa, não é? Sim, eu se calhar lembrava aqui um pouco a plateia das principais etapas do ensaio não destrutivo. Falamos de localizar uma imperfeição, saber onde é que ela está num equipamento ou num componente, depois caracterizar essa imperfeição, dimensioná-la dentro do que é possível, em altura, profundidade, o que for, e depois avaliar essa imperfeição de acordo com o critério de aceitação. Só a partir daí é que poderemos dizer se essa imperfeição é um defeito ou não é um defeito. E o que estamos aqui a falar é de se eventualmente algumas dessas etapas poderão ser substituídas por um equipamento mais sofisticado face à observação humana. Portanto, eu penso que sim, que há situações em que nitidamente é possível e é necessário. Por exemplo, se queremos fazer esse ensaio em locais onde a pessoa não consegue chegar, locais de difícil acesso, por exemplo, ou se queremos fazer esse ensaio com temperaturas elevadas. Por exemplo, há aqui várias situações, vários condicionantes que nos empurram para explorar a possibilidade de utilizar os equipamentos mais avançados, que permitem um registro dessas imperfeições sem que a pessoa esteja lá e depois uma avaliação remota a posteriori. Portanto, isso abre-nos aqui diversas possibilidades e também inclusive na indústria aeronáutica. E eu falo aqui como jornalista, porque no ISQ atuo em todas as vertentes da indústria, mas abre-nos aqui outras possibilidades para conseguirmos obter mais e melhor informação antes do avião ter que recolher um hangar de manutenção. E que vai permitir com que as coisas depois na manutenção aconteçam desejavelmente mais rapidamente, aumentando a disponibilidade do equipamento, que é o que estamos aqui a falar, não é? Desde que a comunicação dos dados não afeta a qualidade das indicações, dos sinais, eu penso que isso da inspeção remota é viável. Agora, as normas têm que prever essas situações, de quem prepara a peça, no fundo, quem faz o scan à peça e quem visualiza ou faz a avaliação da peça. Eu penso que as normas têm que se adaptar a estas situações. Mas a questão é isso que nós queremos na prática? É isso que nós queremos e estamos preparados para determinado tipo de ensaios? E como nós já comentámos aqui, eles existem, não é? Desde o raio-x aos ultrassons, enfim, uma série, e que a maior parte das pessoas os conhecem, não sabem é que são ensaios não destrutivos nesse contexto, não é? Mas é isso que nós queremos, quer dizer, na realidade, se é essa a evolução que nós esperamos, que é, até onde for possível, o ser humano receber uma mensagem no aparelho que está a dizer rejeitar. Ou não, ou aceitar. Eu acho que ainda estamos longe disso. Mas, na verdade, também não é só assim, porque o que verificamos em diversos projetos que temos em curso, em que utilizamos outros sistemas e até interpretamos remotamente, por vezes, informação que vem de outros países, é que necessitamos de técnicos e de mão de obra mais sofisticada, com alta qualificação, enfim, muito mais do que aquilo que seria uma formação e uma certificação de ensaios não destrutivos convencionais. Portanto, dificilmente até será possível utilizar
grande parte dos técnicos têm a formação convencional aqui de ensaios não destrutivos a partir de um certo nível de aplicações de NDT com as soluções mais avançadas. Estamos a falar de outro tipo de pessoas. Mas outro... Pegando na medicina, lembro-me que, pronto, quando se começou a falar no 5G, na tecnologia do 5G, que iria permitir os cirurgiões, né, do outro lado, poderem participar, né, nas operações. Portanto, eu penso que isto também tenderá para ser aplicado nos ensaios não destrutivos. Depende agora das tecnologias que estejam a ser desenvolvidas, né? Penso que o 5G irá favorecer este tipo de situações. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui uma forte componente de análise daquilo que se está a ver, não é? Que exige um conhecimento profundo daquilo que se está a registar, ao ponto de um automatismo, por exemplo, baseado em inteligência artificial, não é? Que agora todas as pessoas falam de inteligência artificial para tudo e mais alguma coisa. Aliás, os robôs de limpeza lá em casa, os aspiradores, é tipicamente de inteligência artificial. As pessoas é que pensam que não, mas na realidade são, não é? E, portanto, se de facto não é só um nível de qualificação para o ato em si, mas se todo o processo não exige uma maior profundidade do conhecimento das situações, porque eu não antecipo que uma máquina seja capaz de sugerir um caminho, portanto, neste caso, ou é rejeitar ou aceitar, sem que por detrás esteja um trabalho profundo de pontos de referência que são fundamentalmente assentes em investigação. O drama quanto a mim, se me permite, é que há uma questão que é quando nós temos uma máquina e uma pessoa a decidir em simultâneo sobre a mesma questão. E nós tivemos recentemente o caso da Boeing para nos mostrar que quando há um sistema que decide pelo piloto e cria um conflito, pode terminar mal, como terminou no caso daqueles aviões que caíram. Porquê? Porque há um sistema de decisão que pode ser um leme, um aileron, que atua sozinho, com um determinado propósito e que não é do conhecimento do piloto, e isso levou à desgraça. Como hoje vemos, a própria condução autónoma tem lá um volante e tem alguém que está atrás do volante e que de vez em quando é chamado a tomar decisões. Portanto, a questão do processo de inspeção não destrutiva tem sempre uma decisão, como dizia há pouco aqui o nosso colega, que é saber qual é o tamanho do defeito e se o tamanho é suficientemente grande para ser crítico. E essa decisão, o defeito não aparece sempre da mesma forma, tem que ser caracterizado e depois há que tomar uma decisão. E essa decisão é que é problemática. E eu tenho algumas dúvidas se nós, nos próximos anos, chegaremos a esse nível, em termos de inteligência artificial, de decidir de forma absolutamente correta. Mesmo no caso do homem, muitas vezes falhamos, não é? Portanto, a máquina provavelmente terá mais dificuldades, presumo eu. Mas se a decisão for sempre rejeitar, não há problemas. Aí está garantida. Não há problemas. É um sorriso, não, eu acho que é verdade. É um problema económico, não é? É um problema económico. Estamos muito próximos do tempo que nos foi concedido e eu penso que ainda há espaço para se tratar um ou dois temas. E um deles já se aflorou, que é o tema da inteligência artificial. Como é que, neste caso, por exemplo, o ISQV, a inteligência artificial a invadir os ensaios não destrutivos? Eu acredito que há aqui um modelo híbrido. Pelo menos durante alguns anos haverá um modelo híbrido. A inteligência artificial vai permitir otimizar processos, vai permitir pré-tratar alguma informação, por exemplo, numa recolha de informação mais abrangente, fazer um primeiro tratamento e deslastrar aquilo que não interessa de todo, ou seja, aquilo que não apresenta nada que deva ser analisado. No resto, por enquanto, a componente humana ainda é muito importante e deve ser combinada com a informação da máquina. Portanto, eu acredito que esse será o caminho dos próximos anos. Talvez depois, lá mais para a frente,
as coisas mudem novamente, Mas há espaço para... há muito espaço para isso. Bem Há muitos desafios aqui na indústria aeronáutica, temos novos materiais, temos dimensionamentos preocupados com a eficiência energética, portanto, eventualmente, novos conceitos em termos dos coeficientes de segurança, do que se está a projetar, em termos também temos níveis de voo, altitudes diferentes, temos todo um conjunto de desafios e que certamente vão gerar muitas oportunidades num futuro próximo. que são benéficas. Sim, claramente, são benéficas, sim. Digamos que tudo o que também ajude na tomada de decisão, eu acho que é um benefício e também permite introduzir alguma normalização no processo, é o meu ponto de vista. Mas a questão do elemento humano, como eu costumo dizer, dada a diversidade de ensaios que existem, a diversidade de situações, terá sempre o seu papel neste processo. Ou alguma gostaria? Sim, ainda há uns dias estive a ver um vídeo da aplicação, o desenvolvimento dos robôs Swarm, que é uma parceria entre a Universidade de Harvard e a Rolls-Royce. E achei interessante, são pequeninos robôs que se introduzem através do moroscópio, né, no interior do motor, e depois fazem o scan às áreas críticas. Mas depois também comecei a pensar, então, mas isto depois em relação aos FODs, né, os objetos estranhos, podem ser introduzidos no motor, isto tem que ser muito bem pensado, não é? Portanto, Eu agradeço, chegamos ao fim do nosso tempo, agradeço a todos vós, espero que tenhamos todos nós contribuído para um bocadinho mais do conhecimento sobre os ensaios não destrutivos. Agradeço a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.